Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Neve. Hoje eu trarei para vocês um vídeo um tanto especial. Basicamente, eu irei analisar o nível de poder de todos os aliens de Ben 10 clássico, para aproveitar o hype, já que recentemente ele foi adicionado no Netflix. E só avisando que esse vídeo será separado em duas partes, afinal são 21 aliens para se analisar. Então, se você não quiser perder a parte 2, se inscreve no canal, ative o sininho, deixe seu like e se quiser, vire membro. Enfim, antes de eu iniciar a análise, terei de explicar certas coisas. Primeiro, nesse vídeo eu não irei analisar quão fortes são os aliens em Ben 10 clássico, mas sim quão fortes são os aliens de Ben 10 clássico. Ou seja, quando eu for analisar os aliens, eu irei analisar todos os feitos relevantes que eles demonstraram durante toda a franquia. Segundo, o que seria nível de poder? Nível de poder é basicamente uma escala que mede o potencial de ataque de certos personagens e pode ser usada para escalar certos personagens a outros. Por exemplo, digamos que alguém fale que um personagem é nível cidade. Isso quer dizer que ou esse personagem poderia destruir uma cidade, ou que ele poderia ferir personagens que resistem à destruição de uma cidade, não precisando necessariamente destruir uma cidade para ter esse nível de poder. Terceiro, essa é apenas a minha análise baseado em tudo que já foi mostrado. Vocês estão livres para discordar se quiserem. Sem enrolação, vamos começar. Em último lugar dessa lista, e o alien mais fraco de Ben 10 clássico, temos o Massa Cinzenta, o que era até bem óbvio. Então galera, o Massa Cinzenta é um alien da espécie dos Galvanianos. Os Galvanianos não são seres agressivos e nem possuem um grande potencial de destruição. Essa espécie é conhecida por ser extremamente inteligente, sendo até mesmo a espécie mais inteligente do Omnitrix. Mas vale a pena citar que pro tamanho dele, ele até tem uns feitos interessantes, afinal ele é o ápice da sua espécie. O Massa Cinzenta já foi capaz de arrancar um pequeno cano de metal do teto com uma certa dificuldade e levantar pequenos pedaços de rochas, além de conseguir ser um pequeno incômodo para alguns seres humanos. E tirando isso, ele não tem nada demais, então ele pega um nível abaixo de humano. Agora vamos falar sobre o Aquático, um alien que teve seu maior destaque em Ben 10 clássico, mas que ao decorrer das séries ele foi ficando um pouco esquecido. E falando pessoalmente, eu gosto muito desse alien. Enfim, o Aquático é um alien da espécie Piscis vola. Ele se assemelha a um peixe das profundezas dos oceanos. Galera, já dando um pequeno spoiler, ele não é um alien fraco. Não o desmereçam apenas por ele estar em penúltimo lugar. Ele já foi capaz de ferir o Vulcanos e quebrar a sua armadura em várias partes, o que é um feito bem interessante, porque o Vulcanos já resistiu a golpes de outros aliens bem fortes do Ben, como o Macaco-Aranha, Rat, Friagem e entre outros. Por causa desse motivo, eu creio que ele não fica tão longe assim dos aliens que estão acima dele nessa lista. Sendo assim, o Aquático tem uma potência de ataque no nível de cidade pequena. E o porquê desse nível vocês saberão a seguir. Acima do Aquático temos o Besta, o segundo alien que o Ben 10 virou no clássico. Pois é galera, aqui temos outro alien bem subestimado do Ben. O Besta é um alien da espécie Vulpimâncio. Ele é sim dono de uma incrível força física e resistência. Um dos seus maiores feitos foi ter conseguido imobilizar o Lagartoide apenas com suas patas dianteiras. E em Ben 10 clássico ele já suportou uma torre de metal inteira caindo em cima dele. Mas galera, o feito dele ter conseguido imobilizar o Lagartoide é ainda mais impressionante. O Lagartoide é o predador natural dos Lepidopteranos, que é a raça do Insectoide. O Insectoide também é um alien bem forte. Ele já foi capaz de até mesmo carregar o Vilgax sem demonstrar nenhum cansaço, além de conseguir empurrar o mesmo para longe com sua gosma tóxica e o deixar imobilizado por alguns segundos. Só para vocês terem uma noção, o Vilgax, antes de ter metade do seu corpo destruído e ter todos os seus aprimoramentos cibernéticos, ele já foi capaz de sobreviver à explosão de uma bomba nuclear e sair sem nenhum ferimento. Para quem não sabia, bombas nucleares são capazes de destruir cidades. E é claro que após o Vilgax se aprimorar futuramente, sua força e resistência aumentou muito. Ou seja, aquele Vilgax que o Insectoide conseguiu imobilizar já estava muito além do nível cidade. E vamos ser sinceros galera, se até o Bigotoide com a ajuda do Scourge já conseguiu derrotar o Vilgax antes dele ter seus aprimoramentos cibernéticos, fica bem óbvio que tanto o Insectoide quanto o Besta também poderiam o derrotar. Sendo assim, o Besta e o Insectoide têm uma potência de ataque pelo menos no nível cidade. Agora vamos falar daquele alien que praticamente não tem hater. Bom, eu pelo menos nunca vi ninguém xingando o Chama. O Chama é um alien da espécie Pironita. Suas habilidades são domínio total do fogo, capacidade de voo, super atributos físicos e teletransporte. Bom galera, o Chama é um caso interessante, porque suas habilidades o permitem ferir personagens e dependendo
independente da sua resistência física, porque já que ele também controla calor, ele é capaz de derreter vários tipos de materiais, como asfalto, pedaços de metal e até mesmo transformar rocha em puro magma. Inclusive, um dos seus maiores feitos está relacionado justamente a isso. No episódio chamado Não Beba da Água, o Ben acabou ingerindo água da fonte da juventude, o que acabou não afetando só ele, mas por consequência todos os seus aliens também. No final do episódio, o Ben se transforma no Chama e usa um ataque chamado de Supernova, o que nada mais é do que uma grande explosão de calor. Essa sua supernova foi tão forte ao ponto de evaporar toda a fonte da juventude e criar uma cratera enorme no solo. Esse feito já foi calculado como tendo um nível de cidade pequena, o que é bem interessante, porque se a forma bebê do Chama já conseguiu fazer isso, imagina a sua forma adulta, onde ele estaria no ápice da espécie e com certeza mais poderoso. Outro feito muito impressionante do Chama foi quando ele conseguiu derrotar o monstro climático utilizando do princípio de velocidade ser igual à intensidade. Dessa forma, ele criou um tornado de fogo enorme em volta do monstro, do qual foi evaporado completamente. Com tudo isso, galera, temos noção que o Chama, em sua forma otimizada, poderia com certeza destruir uma cidade e possivelmente chegar no nível de destruir uma montanha, mas essa é minha opinião baseado em tudo que ele já mostrou. Acima do Chama e dos aliens mencionados anteriormente, temos o Cipó Selvagem, um alien da espécie Florauna. O Cipó Selvagem sempre foi um alien bem versátil para o Ben usar em várias situações. Por conta disso, esse alien possui feitos muito interessantes. Ainda no clássico, ele já conseguiu conter completamente o Ienaldush e só o soltou porque o relógio descarregou. Caso contrário, o Ienaldush aparentemente não se soltaria por conta própria. Já em Ben 10 Omniverse, na Guerra dos Bens, a Gwen, transformada em uma Florauna, conseguiu simplesmente enviar para longe o Macaco-Aranha Supremo. E galera, pode parecer pouco, mas esse é um feito bem grande. Para vocês terem uma ideia, o Macaco-Aranha padrão já demonstrou ser forte o suficiente para enviar o Kevin Supremo para longe com apenas um golpe. Além disso, já foi afirmado pelo Dwayne McDuffie que o Macaco-Aranha é mais forte fisicamente do que o Homem-Aranha. E assim, mesmo que o Dwayne não tivesse propriedade para falar sobre o Homem-Aranha, já que ele não criou tal personagem, ele ainda teria propriedade para falar sobre o Macaco-Aranha, já que este sim ele esteve envolvido diretamente. Enfim, galera, já que o Macaco-Aranha é mais forte fisicamente do que o Homem-Aranha, isso já o colocaria em um nível bem interessante. Nos quadrinhos, após o Peter adquirir seus poderes, ele falou que estava tão forte ao ponto de poder mover montanhas. Além disso, ele já conseguiu ferir personagens que aguentavam explosões nucleares. Ou seja, o Macaco-Aranha padrão já está no mínimo acima do nível montanha. Agora, considerando a sua forma suprema, onde ele fica muito mais forte, ele estaria minimamente no nível ilha, indo até o nível país. Então, o feito da Gwen ter conseguido lutar contra ele por um tempo e ter enviado ele para longe é de fato bem impressionante. Outro feito interessante do Cipó Selvagem foi ter conseguido medir forças contra o alien da espécie Tefcon-Fan, a mesma espécie do Snare-O. E para vocês terem uma ideia da força desse alien, o Ben Zarro transformado nele conseguiu conter por alguns segundos o Ben 10.000 transformado no 4 Normosaurus, que é uma fusão do 4 braços e do Normossauro feito pelo Bill Omnitrix. Ou seja, essa transformação tem a força misturada de ambos os aliens, e mesmo assim o Ben Zarro conseguiu contê-lo por alguns segundos. Galera, sendo assim, é certo afirmar que Cipó Selvagem estaria minimamente no nível ilha. E já aproveitando, vamos falar dos aliens que ele já enfrentou, como Blitzwolfer e Frankenstrike. Bom, o Blitzwolfer junto ao Frankenstrike, Snare-O e Vampiro é um dos aliens monstros que o Ben tem. Além de possuir grandes atributos físicos, presas e garras afiadas, o Blitzwolfer possui um ruivo sônico do qual já foi confirmado ser até mais forte do que o grito sônico do Echo Echo. Além disso, também já foi confirmado que o Echo Echo poderia quebrar Tadenita, que é o material mais resistente do universo de Ben 10. E já que o Blitzwolfer é superior ao Echo Echo, ele também conseguiria fazer isso. Bom, falando de uma forma resumida, o Blitzwolfer não possui muitos feitos. Na verdade, o que ele possui são anti-feitos, ou seja, limitações de sua força, como, por exemplo, não ter força o suficiente para conseguir se soltar do Cipó Selvagem e ser derrotado com apenas um golpe do bala de canhão. Considerando esses feitos, ele provavelmente estaria no máximo no nível montanha, mas pela falta de feitos, pode ser que ele esteja até abaixo disso. Mas agora com o Frankenstrike o assunto é outro. Além de possuir super atributos físicos, ele pode manipular eletricidade e eletromagnetismo. Já na sua primeira aparição em Ben 10 clássico, ele foi capaz de simplesmente enfrentar os Scare com seu poder total, a Múmia e o Dr. Victor, todos ao mesmo tempo, e ainda venceu. Simplesmente insano. Além disso, o Ben Zarro, transformado em um Transiliano, conseguiu superar a Gwen em sua forma de Florauna, ou seja, ele já se escalaria acima do Cipó
pó selvagem. Daria para escalar tranquilamente a sua potência de ataque no nível de Ilha Grande. Tetramando, uma das espécies de aliens mais porradeiras do Omnitrix. Claro que eu estou falando do clássico 4 braços. Não é segredo para ninguém que o 4 braços é um alien muito forte, resistente e tem o conhecimento de mais de 1000 formas de te deitar na porrada. Em Ben 10 clássico, o 4 braços até tem uns feitos bem interessantes, como conseguir lutar contra o Kevin 11, enfrentar o Deus Maia da Morte e desestabilizar o monstro climático com sua palmada sônica. Mas, sendo bem sincero, esses são feitos pequenos comparados ao seu potencial total. Por exemplo, ele já foi capaz de enfrentar o Albedo, transformado no macaco-aranha supremo. Lembrando que o macaco-aranha normal já conseguia enviar o Kevin Supremo para longe apenas na força bruta. Outro feito impressionante do 4 braços foi ter conseguido derrotar no X1 a princesa Luma Vento Vermelho, que é uma tetramanda. Tá, mas o que tem de impressionante nisso? Bom, já foi dito que os tetramandos fêmeas são mais fortes fisicamente do que os machos. Agora sim, uma luta justa! Ultramendes fêmeas são tradicionalmente mais fortes, então a princesa ainda tem a vantagem. Inclusive, antes do Ben se transformar no 4 braços, ela já tinha descido a porrada em vários outros aliens dele. Pelo fato do 4 braços ter derrotado ela no X1, nos mostra que mesmo ele sendo inferior fisicamente, o Omnitrix faz um ótimo trabalho ao levar o DNA do alien ao ápice da espécie. Ok, mas apenas esses feitos não são o suficiente para estabelecermos um nível para o 4 braços. Para isso, usaremos as famosas citações. Certa vez perguntaram para o Duncan Roleal se o Diamante e o Enormossauro seriam capazes de realizar um feito específico de força que o Mutante Rex foi capaz de fazer, onde Rex conseguiu parar completamente o avanço de um elevador espacial. E o Duncan afirmou que sim, tanto o Diamante quanto o Enormossauro seriam fortes o suficiente para realizar esse feito. Até aí tudo bem, mas por que o 4 braços tem a ver com isso? Foi confirmado que o 4 braços é mais forte fisicamente do que o Enormossauro. Então, para fins de comparação, o feito do Rex ter parado o elevador espacial já foi calculado em nível ilha. Ou seja, seguindo a lógica, o Diamante e o Enormossauro estariam minimamente no nível ilha, enquanto o 4 braços, por ser superior a ambos, estaria no nível de Ilha Grande. Outra coisa que reforça isso é quando no crossover dos Heróis Unidos, Rex enfrenta o Enormossauro base e até tem uma luta equilibrada com ele. Mas quando o Alpha se transforma no 4 braços, ele coloca bem mais pressão no Rex. Sendo assim, vamos para o próximo alien. Já que falamos de força, por que não abordamos um alien que se destaca por sua velocidade? XLR8 é um alien da espécie Kinecelerano, e mesmo ele sendo veloz, não fica para trás no quesito de força. Ainda no clássico, ele foi capaz de dar uma surra na robótica, a qual era uma mercenária que acabou se fundindo com um dos drones do Vilgax e foi obrigada a causar destruição na cidade. Para vocês terem ideia, nem mesmo um exército com tanques de guerra foi capaz de sequer fazer algo contra ela. Já o XLR8 não teve nenhum problema em enchê-la de porrada. Além disso, XLR8 também foi capaz de enfrentar a Luma e desferir golpes nela dos quais causaram algum desconforto. Vendo isso, fica claro que, mesmo o XLR8 não estando no mesmo nível da Luma, ele também não está tão longe assim dela. Até porque o ponto forte do XLR8 é a sua força de impacto, ou seja, quanto maior for a velocidade, maior também será a sua força de impacto. E levando em conta os feitos do XLR8, como desviar de relâmpagos e bloquear faces de luz, nos mostra que esse alien tem um grande potencial. Então galera, como na série foi mostrado que mesmo o XLR8 em uma curta distância já foi capaz de causar um desconforto na Luma, isso nos leva a crer que em sua velocidade máxima ele poderia causar danos ainda maiores na mesma. Por conta disso, eu diria que o XLR8 tem uma potência de ataque variando entre Montanha Grande até os altos escalões do nível ilha. Agora vamos falar do último alien desse vídeo, porém não o último da lista, já que esse vídeo será separado em duas partes. Enfim, eu estou falando do alien com queixo mais definido dentre todos os outros, Diamante. Diamante é um alien da espécie Petrosapiens, só que tem um porém. O Diamante do qual estarei considerando é o cromatizado, já que mesmo essa sendo uma versão diferente do Diamante convencional, não foi deixado claro na série se ela funciona como uma subespécie ou se ela substituiu a versão padrão do Diamante. De qualquer forma, eu estarei considerando como se ambas as versões fossem a mesma. Então, o Diamante é definitivamente um alien bem mais forte do que se pensa, além de ser um dos aliens do qual o Ben mais tem experiência em usar. O maior feito desse alien foi em força alienígena, onde após o Ben se transformar no cromático e ser morto pelo Vilgax, o Omnitrix de um certo modo o ressuscitou e o trouxe de volta na forma de diamante cromatizado. Após isso acontecer, o Ben literalmente humilhou o Vilgax de tantas formas possíveis, que é até difícil descrever o tamanho dessa humilhação. Tá bom, mas o que tem de impressionante nisso? Bom, primeiramente, vamos levar em conta a fala do Ben, onde ele menciona que o Vilgax estava mais forte naquele
momento do que quando eles se enfrentaram no passado. Com certeza. Está mais poderoso do que nunca, e nós o derrotamos a muito custo. Levando isso em conta, agora veremos o quão forte era o Vilgax de Ben 10 clássico. Indo direto ao ponto, ele era fisicamente superior a quase todos os aliens que o Ben 10 tinha disponível, com exceção do gigante e do bala de canhão. Na primeira luta entre o Vilgax e o Ben, o Vilgax solou a maioria dos aliens do Ben 10 sem nenhum esforço, e isso inclui alguns dos seus aliens mais fortes na época, como o XLR-8, que mesmo estando em uma alta velocidade nem conseguiu sequer arranhar o Vilgax. E eu já falei pra vocês o quão forte o XLR-8 poderia ficar se acelerasse por um tempo. O Chama também não deu conta e nem o Diamante conseguiu fazer alguma coisa, lembrando que esse Diamante era o convencional, sem ser o cromatizado. Agora, o Quatro Braços até já chegou a enfrentar e derrotar o Vilgax em um sonho do Ben. Porém, como isso era um sonho, não dá pra afirmar que o Quatro Braços venceria o Vilgax apenas baseado nisso. E só um spoiler, não, ele não é mais forte que o Vilgax, até porque o Quatro Braços apanhou pro Kevin 11 e o Vilgax deu uma surra no Kevin 11. Ou seja, o Vilgax de Ben 10 clássico, por ser superior a todos esses aliens mencionados anteriormente, estaria minimamente no nível país. E bom, já que Vilgax de Ben 10 clássico é nível país, e o Ben disse que ele estava mais forte ainda em força alienígena, isso o colocaria em um nível entre país grande até possivelmente continental. O mais impressionante de tudo isso não é nem o fato do Vilgax pegar esse nível, mas sim o fato de que o Diamante conseguiu humilhar ele. Seguindo toda essa lógica, podemos afirmar que o Diamante cromatizado estaria entre o nível continental até multicontinental. Só avisando a vocês que ainda faltam 11 aliens a se analisar. E a partir desse ponto, eu garanto pra vocês que o nível de poder dos aliens vai subir de uma maneira insana. Então, se você não quiser perder a parte 2, se inscreve no canal, deixe seu like e se quiser, vire membro. É isso, tamo junto, amo todos vocês. Falou!